Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom revê-los aqui, grato por nos acompanhar e orar por nós. Então queremos mais uma vez compartilhar a palavra do nosso Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Mateus capítulo 6 e versículo 6. O Senhor estava ensinando seus discípulos a não usarem o modelo espiritual dos escribas e fariseus, que consistia de apresentar-se publicamente como pessoas extremamente espirituais, mas que nas suas vidas privadas viviam como um infiel. O Senhor advertia sempre a seus discípulos dizendo: fujam do fermento dos fariseus, e a este fermento ele deu nome, era o pecado da hipocrisia. Neste sentido, a forma como eles oravam agravava muito mais o seu pecado, pois estavam sendo hipócritas diante do próprio Deus que conhece os corações dos homens. A oração é um ato de fé, e para agradar a Deus é necessário que aquele que o adora creia que ele existe. Assim sendo, quando o Senhor ensinou a entrar em um quarto e fechar a porta para falar secretamente com Deus, ele estava enfatizando que orar é um ato de fé, que não busca recompensa nem reconhecimento terreno. Veja o que o evangelista João escreveu: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. João capítulo 7 versículo 18. Em nossos dias modernos, há uma ênfase muito grande em se buscar glória humana, mas o Evangelho em sua raiz mais pura, nos adverte que como servos de Deus devemos buscar a glória de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Os servos do Deus vivo devem estar mais tempo em seus momentos secretos com Deus, dentro de seus quartos fechados e secretos, pois somente assim veremos o Senhor responder nossas humildes orações. Com certeza, se aprendermos a ter mais comunhão secreta com o Senhor, e formos influenciados pelo seu Santo Espírito, seremos cristãos melhores, e os frutos de Cristo serão visíveis em nós. Deus jamais dará sua glória a outrem. Ele deve ser glorificado por sua imensa graça e poder. Tudo deve ser tributado a Ele e para Ele. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas, glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Romanos capítulo 11 versículo 36. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deu o maior exemplo, havendo deixado toda a sua glória, se fez homem, habitou entre nós, e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ao dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, não estava usando apenas de palavras persuasivas, mas primeiro nos deu seu exemplo. Então, ao ensinar sobre fechar a porta quando fores orar, nada mais era que anular qualquer tipo de glória humana que possa ser adquirida de méritos que não são nossos, como faziam os fariseus. Leiamos o que o Senhor falou: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias, e alargam as franjas dos seus vestidos. Mateus capítulo 23 e o versículo 5. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deu o maior exemplo, havendo deixado toda a sua glória, se fez homem, habitou entre nós, e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ao dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, não estava usando apenas de palavras persuasivas, mas primeiro nos deu seu exemplo. Então, ao ensinar sobre fechar a porta quando fores orar, nada mais era que anular qualquer tipo de glória humana que possa ser adquirida de méritos que não são nossos, como faziam os fariseus. Leiamos o que o Senhor falou: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias, e alargam as franjas dos seus vestidos. Mateus capítulo 23 e o versículo 5. Portanto, queridos irmãos, sigamos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Que nossa vida espiritual seja um reflexo de Cristo, que façamos tudo para a glória de Deus, e que nossa habitação seja o lugar secreto de um encontro glorioso. Viva uma vida de oração e comunhão com o Senhor, e o Senhor cuidará de tudo em sua vida. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe em tudo.